Você se acha suficientemente bom ou boa para o seu filho? Perguntinha danada essa minha hoje, né? Então, qual que é a resposta? O papo de hoje é sobre a nossa autopercepção, sobre as nossas percepções sobre a gente mesmo e como isso afeta o nosso comportamento, afeta as nossas ações, principalmente em relação à educação dos nossos filhos. Vem comigo? Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Pitocos e Pitacos. Eu sou Fernanda Minella, psicóloga, mãe de dois, do Antônio e da Catarina. Toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no meu canal, por favor me acompanhe. E hoje, gente, o meu pitaco é um pitaco meio desabafo, pitaco meio conselho, pitaco meio motivacional, até, embora eu não goste muito desse termo, mas se servir para você, então pegue e se motive para as mudanças, para as possibilidades de transformação. Você se acha uma mãe ou um pai suficientemente bom para o seu filho? Eis uma pergunta difícil de responder para muitas pessoas, inclusive para mim mesma. Quando a gente pergunta algo assim, se eu sou ou não sou, parece que é algo tão estanque, algo tão rígido, como se ou eu sou bom ou eu não sou bom, ou eu sou bom ou eu sou ruim, né? Uma dicotomia, como se a gente não pudesse ser os dois, ou como se a gente não pudesse estar bem ou estar mal em algum momento. E na verdade, ser humano é estar. Ser humano são estados de humor. Os estados de humor mudam. No mesmo dia, muitas vezes a gente pode acordar de um jeito e dormir depois no final do dia de outro jeito completamente diferente. Então, por que será que a gente se pergunta, se eu sou algo ou se eu não sou alguma coisa? Talvez a gente pudesse começar também mudando até a pergunta, Se nesse momento eu estou sendo uma mãe suficientemente boa ou se eu não fui em outro momento uma mãe suficientemente boa. Porque mudando a pergunta, a gente pode até inclusive pensar em outras possibilidades de resposta até, não é mesmo? Ou quando a gente se pergunta se nós somos, se você é feliz, se você não é feliz. Poxa vida, Quem é que é o tempo inteiro ou quem é que não é em nenhum momento alguma coisa na nossa vida? E essa pergunta, se nós somos suficientemente bons como pais, como educadores, é muito importante porque dependendo da sua resposta, isso vai realmente gerar pistas para a gente poder pensar em algumas possibilidades. Eu confesso que tem muitos momentos que eu me pego pensando nisto, me fazendo esta pergunta, inclusive até já compartilhei essa pergunta diretamente com o meu filho, com o Antônio, no momento que até tem registrado isso aqui em vídeo no meu canal, no momento que eu abri meu coração para ele, tive assim quase que uma DR com meu filho de 5 anos de idade, sobre eu estar me percebendo como uma mãe ruim, como uma mãe assim que não estava dando conta do recado, e foi bem interessante. Confere o vídeo, vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para vocês poderem acessar. Então, quando a gente se percebe de uma forma ou de outra, é como se a gente estivesse dizendo para a gente mesmo. Quando eu me percebo se eu sou ou se eu não sou alguma coisa, é como se eu estivesse me encaixotando, me colocando um rótulo, me colocando numa caixinha, numa gaveta, de possibilidades. Então, se eu não sou uma mãe, se eu não me acho uma mãe suficientemente boa, eu vou lá me colocar naquela gavetinha das mães que não são suficientemente boas. E quais são as possibilidades que eu tenho dentro de uma gaveta? É uma pergunta. Quais são as possibilidades que eu tenho estando engavetada? Eu só tenho as possibilidades que já estão ali, ao meu alcance, não é mesmo? É diferente se eu me coloco numa situação de
outras possibilidades na minha vida, se eu não me coloco em caixinhas, em gavetas, se eu me coloco de uma forma mais fluida, se eu me coloco num sentido de que em algum momento eu estou de uma forma, em outro momento eu posso estar de outra, aí eu posso me conectar com outros recursos meus, internos ou externos. À medida de que se eu não estou satisfeita com a forma como eu estou agindo ou me percebendo enquanto mãe, se eu enxergar que eu posso modificar isso, se eu enxergar como uma característica que é passível de transformação, isso já vai me dar pontos, né? Isso já vai me dar uma vantagem sobre aquelas pessoas que se olham de uma forma completamente negativa e que não são passíveis de nenhum tipo de mudança, de evolução, de transformação. As pessoas que se colocam rótulos, as pessoas que se auto-percebem como X ou Y, elas estão naturalmente e automaticamente limitando as suas experiências de vida. Essas pessoas estão limitando qualquer possibilidade de mudança no momento que elas se colocam como sendo X ou sendo Y. E percebam que o ser humano é um ser, novamente, que flui em estados. É um ser que tem todo um espectro de emoções que pode experimentar, de comportamentos que pode manifestar. Então nós temos sim o direito de poder nos experimentar tendo características diferentes, desenvolvendo habilidades diferentes. Eu vou só fazer um parênteses aqui para contar um pouquinho até de mim, de como é que eu percebo isso na minha vida hoje. Por exemplo, quando eu criei o canal aqui no YouTube, né, o Pitocos e Pitacos, na verdade foi uma ideia minha, completamente minha, um desejo meu, né, de poder ter sim um canal, de poder falar sobre educação, de poder falar sobre crianças, de poder falar sobre a minha experiência como mãe e a minha experiência enquanto profissional da psicologia também, é claro. Mas, enfim, surgiu de mim e eu guardei para mim, bem quietinha. E quando começou realmente a acontecer e as pessoas que me conheciam, eu comecei a divulgar o canal, enfim, eu percebi um estranhamento. Uma reação assim até de estranhamento de muitas pessoas. É como se fosse assim, Fernanda, mas tu é tímida. Então assim, uma pessoa que é tímida não poderia estar tendo um canal no YouTube, entendem? Ou uma pessoa que é tímida não poderia estar aqui, né, falando para muitas pessoas. Uma pessoa que é tímida não tem talvez capacidade ou talvez não tenha habilidade para poder estar se expressando, né, relativamente bem, por exemplo, né, através de um vídeo. Então percebem que foi muito interessante esse processo. Quando eu recebo alguns feedbacks, é claro que eu imagino que as pessoas não falem isso com uma intenção negativa, claro que não, mas eu utilizo isso como uma matéria-prima, como um material para eu poder pensar em possibilidades de transformação. Isso me assegura de que o ser humano é capaz, sim, de desenvolver novas habilidades e de não se fixar em rótulos, da gente não se fixar em percepções que a gente tem sobre a gente mesmo, da gente poder pensar que a gente pode sim ir além, que a gente pode desenvolver também novas características, ou que a gente pode acordar, né, aquelas coisas que a gente mantém dentro da gente, às vezes, tão guardadinho, e por que a gente não pode mostrá-las para os outros, e por que a gente não pode mostrá-las e viver, né, até para nós mesmos, entendem? Então, esse projeto meu do canal, de alguma forma, veio também para confirmar para mim que sim, que eu mesma posso me transformar, que eu mesma posso desenvolver novas habilidades que talvez nem eu mesma conhecesse. E por que a gente não pode estender isso para também esse grande papel que é ser mãe, que é ser pai? Por que a gente precisa ser de um determinado jeito? Através do conhecimento,
através da gente se abrir, né, para novos conhecimentos, através de cursos, através de psicoterapia, através de momentos de maior introspecção, a gente pode sim se abrir a mudanças. A gente pode sim se abrir para o autoconhecimento e para a gente começar a ir para o caminho que a gente realmente quer ir, para que a gente possa, quem sabe, alcançar os resultados que a gente realmente quer alcançar e que a gente não fique assim se limitando tanto, né? Nas nossas autopercepções, e muitas vezes a gente se limita pela visão dos outros. Então, por exemplo, se os meus pais acham que eu sou de um jeito, então eu só vou me comportar daquele jeito. Se meu marido, o meu companheiro me vê de um jeito, então eu só vou me comportar de um jeito. Ou se os meus filhos me veem de uma determinada forma, eu só vou me comportar daquela forma. Ou, enfim, isso a gente pode estender para as nossas relações sociais, de trabalho também, de amizades. Então, gente, o que eu quero realmente hoje dizer aqui para vocês, neste recado, é de que sim, nós somos seres completamente adaptáveis e a gente pode sim se modificar, se transformar, sendo para o bem que mal tem. Não é mesmo? Bom, gente, se esse conteúdo fez algum sentido para você, se você se identificou, se você também começou a pensar, poxa, eu também quero, também posso. Sim, você pode, se você quer, você pode. Né? A única regra é, né, não fazendo mal aos outros, não ferindo os nossos princípios, os nossos valores, a gente pode sim se modificar, principalmente quando a gente pensa no nosso jeito de ser como mãe, de ser como pai. Aí sim é um dever nosso que a gente possa se modificar sempre para melhor, certo? Então tá, gente, por favor, se você gostou, pode compartilhar, pode deixar seus comentários, se você se identificou com algo que eu falei, fique muito à vontade. E por favor também, se quiserem me seguir lá no Instagram, @pitocosepitacos, fique muito à vontade. Deixo aqui um abraço bem forte para todos vocês e nos vemos então no próximo vídeo. Tchau, tchau!